aí, gente, vamos lá, novidade no ar, estamos começando por aqui. Eva Lima, consteladora familiar, e eu tenho uma série de podcasts lindas para você. É só você ficar aqui. Hoje a gente vai falar sobre crenças. Eu vou falar sobre crenças, mas eu tenho um amigo maravilhoso, um mestre no que faz, que vai falar sobre o direito. Tem diferença isso? Não sei, hein? Bora lá? Vamos ver isso, Jacir? Vamos descobrir essa questão, Eva. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você que está nos assistindo, obrigado pela oportunidade que eu tenho para poder falar para o teu grupo de pessoas que te segue, é um prazer. E vamos entender essa questão de crença e direito. Será que elas combinam, será que elas se conversam, ou elas não têm nada a ver? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu acredito que muita coisa a gente vai revelar aqui, hein? Verdade. Eu acredito. Gente, é o primeiro podcast que a gente está fazendo, então perdoem se a gente vai errando no caminho. A intenção é das melhores, não é verdade? Sem dúvida. Das Vamos melhores. tentar fazer o melhor que puder e trazer a melhor informação em relação à terapia, em relação ao direito, e informação que você precisa conhecer sobre qual é o seu direito e com a tua crença pessoal, o que dá para fazer de melhor. Ah, eu adoro tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Sobre quem é o doutor Jacir Carvalho, um querido amigo que nós temos a honra de ter. 3 anos, Jacir? 4 anos? Eu acho que é mais já, Eva. Uns 5? Pelo menos. Gente, é tempo, hein? Nossa! E assim, uma pessoa, um ser humano incrível. Eu quero que vocês sigam aí, por favor. Eu adoro você. Gratidão por você estar aqui. Além de tudo, você é amigo também, né? Gente, só para avisar que tem bastidor aqui e os bastidores estão avacalhando com a gente, né, Jacir? É verdade. Nossa, falaram coisas horríveis a nosso respeito, que não ia ficar legal. Mas a gente vai provar que vai fazer o melhor. A gente traz assistente aqui só para ficar sacaneando. É. Tá tudo bem, tá tudo bem. Acabamos Bora lá. Acabamos de sofrer um bullying aqui direto do assistente e vamos guardar a imagem para poder processar ela depois. Adoro. Ó, se dar bem com um advogado é outra coisa. Verdade. Vamos saber nossos direitos, nossas crenças? Então bora lá. Primeiro eu quero saber quem é você. Então vamos lá. Novamente obrigado por estar nos assistindo nesse podcast da Eva. Meu nome é José Jacir Carvalho, sou advogado especialista na área de família e direito imobiliário. Advogo já há muitos anos aqui em Curitiba e também em outros estados. E eu tenho a grata oportunidade, em algumas situações, poder buscar o conselho da Eva e até a parceria dela com relação a alguns clientes que precisam, além do direito, também a questão da terapia, da constelação, para que ela possa, primeiro, ela se encontrar e depois entender o que o direito vai auxiliá-la. Então, eu fico muito grato novamente em poder trazer para você. Também tem meu podcast Pode Isso Jacir, que a gente vai estar trazendo também nas mídias sociais, o qual você vai poder conhecer o seu direito, o que fazer, o que você deve buscar no final de uma relação, qual que é o seu direito em relação à guarda, pensão, alimentos, na compra do imóvel, na questão do inventário, tudo que você precisa saber em relação a buscar o melhor para que não tenha um erro, que você não seja ludibriada, que você não possa ser passado para trás. Então, hoje, vai trazer muito material legal. Bacana. É tão incrível, né, Jacir? Porque há muito pouco tempo atrás, e eu acho que agora também, mas menos, as pessoas não sabiam os direitos. Principalmente as mulheres, né? Porque você trabalha muito com mulheres. A tua maior Sim. clientela são mulheres. A minha também. Então, por isso que a gente faz, né, uma combinação tão perfeita aqui. E eu acho muito interessante porque a maior parte das pessoas ainda não sabem os seus direitos. E numa separação é muito importante isso. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente como é que é essa coisa do desafio, né? Quais são os maiores desafios que você encontra nessa profissão tua de, puxa, tô me separando, doutor, me ajude, socorro, não sei meu direito, né? Tô ali, tô fazendo um monte de coisa na minha casa e não sei se mereço ou se não mereço estar na minha casa. Muita coisa, né? Quero que você fale um pouquinho sobre esses desafios, quais são os maiores para você. Você sabe, Eva, que quando a gente começou a conversar sobre a questão do podcast, o tema que a gente estava discutindo foi muito interessante, porque eu estava pensando sobre essa questão. Porque algumas crenças muito pessoais que as mulheres ou as pessoas trazem, por exemplo, né, uma frase que eu já escutei. Ah, mas se eu sair de casa eu perco tudo? Por quê? Porque antigamente vinha do histórico da mulher, de um patriarcado, que o homem era o dono da casa, ele decidia tudo.
como muito antigamente, em que você tinha que provar que houve uma infidelidade para você conseguir o teu divórcio. E essas crenças vêm de pai para filho, de mãe para esposa, para mãe, mulher, que trazem hoje em dia. E qual que é o meu maior desafio quando eu sento com alguém para conversar sobre um divórcio? Porque, vamos lá, o que é um casamento, no princípio, né? O casamento é um projeto de vida a dois. E duas pessoas que têm costumes, crenças, pensamentos diferentes se encontram, uma relação afetiva, buscam essa continuidade da relação e querem progredir. Só que, infelizmente, por seja questões afetivas, questões do dia a dia, os mais variados temas, essa relação acaba. E daí? O que fazer com esse fim, com esse desamor, com esse fim da relação, com esse patrimônio que foi construído, filhos dessa relação? Então isso é uma questão muito complicada e é muito importante antes de você chegar nesse tema, eu digo, me separei, é você saber antes o teu direito. Uma coisa que é muito importante, quando a gente fala nas nossas lives, já fizemos, ou quando eu tenho por de falar com as minhas clientes, é assim, antes de você sair da relação, procure saber qual é o seu direito estando nela. Por exemplo, porque o que acontece? Fazer um parênteses aqui. Quando você saí de casa, briguei e estou indo embora. Você não levou documento, você não tem prova nenhuma, você muitas vezes é dona de casa ou trabalhou tanto fora que você não consegue sair. Tá, mas eu preciso dos documentos, matrícula de imóvel, contas bancárias, você tem? Não tenho. Jacir, você está pedindo demais para mulheres que são emocionais. A gente tem uma crença aí que nós trazemos lá das nossas avós de que mulher é submissa, de que mulher não tem que ficar se metendo no trabalho do marido. Não é verdade? Algumas pensam muito isso, infelizmente. A maior parte. Imagina que eu vou imaginar, bolar, arquitetar um plano antes de me separar. Isso é coisa de homem, não é, meninas? Isso é coisa de homem. É o que elas pensam. Essa é uma crença que limita demais a mulher. Sem dúvida. Eu sei porque eu também atendo, né? Pessoal que está separando, ou então que não está aguentando mais, ou que está sendo, por exemplo, tem um relacionamento tóxico, né? Um relacionamento muito abusivo, e que não sabe o que fazer, e que a vontade da pessoa é largar tudo e ir embora. Como faziam as nossas avós. O pior, Jacir, que quando você estuda as avós, bisavós, triavós, você percebe que as mulheres que deixaram um casamento tiveram que deixar os filhos e irem embora fugidas. Ou então pegar os filhos e irem embora fugidas. É uma loucura isso. E tudo isso está aí na tua memória. Justamente por isso você não vê. Nossa, eu preciso olhar para o racional, né? Para o que está acontecendo, para o material. Nenhuma mulher, ou quase nenhuma, pensa dessa forma. Só quem tem um masculino bem forte. É uma crença muito forte. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante. O racional. O que eu digo sempre para as pessoas que eu posso tratar? Como eu falei, antes de você sair dessa relação, esqueça uma questão emocional, eu não aguento mais, que eu estou cansada, que eu construí essa relação para toda a minha vida, e pense, vou dar um exemplo muito prático aqui para você que quer, por algum motivo, pensando em se divorciar ou fim dessa relação. Imagine que você é uma juíza. Vou dar um exemplo aqui, usar o nome da Eva. Você é a juíza Eva. E você vai escutar a história da Eva, que está se separando, que tem um filho, que tem um patrimônio. E nessa história, nessa petição de divórcio, você começa a escutar. Ela se casou em tal época, que ela teve tal filho, eles compraram tal patrimônio, eles têm uma casa assim, uma casa assado. Então você vai ouvir essa história através de uma petição. Só que o juiz trabalha de duas formas. Ele vai ler o que você está dizendo, ele vai buscar a prova do qual você está alegando. Então, se você só fala que você tem, mas você não tem o documento, o juiz não vai poder, a princípio, te dar o direito que você está pedindo para começar essa relação. Então, por isso que eu falei para você, e como disse bem a Eva, a questão racional. Se eu estivesse saindo dessa relação e eu fosse uma juíza e fosse julgar o meu caso, o que eu queria ver? Contas bancárias, os bens que eu guardei, fotos, imagens da casa que eu construí antes e depois, como é que é a minha vida no dia a dia, os custos dos meus filhos,
como é que é a minha vida, como é a minha relação, tudo isso, você fala assim, mas eu não quero fazer isso, como você É bem muito disse, trabalho! mas é o que você precisa. E quando você municia o teu advogado da sua confiança com esse material, fica muito mais fácil o trabalho dele junto a um juiz, junto a uma vara de família, ou seja o que for, para que ele possa comprovar e buscar o teu direito. Tem que ter essa relação, tem que ter esse pensamento. Gente, é muito complicado. Jacir, pensa só que você se relaciona com outra pessoa, principalmente a mulher, totalmente apaixonada. Se ela vai casar, ela só vê amor, estrelinha, não é verdade? Coraçãozinho. Como é que vai começar a pensar em tirar foto, guardar documento? Parece que isso fica meio mecânico, não é? Pois é, eu entendo, mas Difícil. precisa fazer. Porque veja bem, quando você está numa relação comum e que tudo vai muito bem, né? Só que a mulher tem ao tempo, ela vai notando que alguma coisa está errado. Aquela relação já está um pouco desgastada, houve situações, por exemplo, isso quando é uma questão normal e quando tem uma violência, Ah, sim. entendeu? Ah, mas ele me ama, ele é ciumento porque ele me ama. Não, pelo contrário. Muitas vezes ele é um homem violento, está abusando você física e psicologicamente e você acha que é amor. Né? Então, eu entendo essa questão que você falou, mas a mulher precisa ter um pouco mais da visão racional. Porque lá na frente, essa visão racional vai auxiliar muito ela a buscar o seu direito na vara de família, em qualquer outra questão. Eu acho que a gente tem que ter assim, ó, um cuidado muito grande, tá? Por quê? Para que nós não olhemos para tudo isso que você está falando de uma forma muito fria. Porque o que acontece? Deixa eu falar. Assim, se entra-se num consenso de que nós estamos apaixonados e queremos casar, esse consenso, né, pelo direito, é que tudo é nosso. A gente vai construir uma vida juntos, vamos ser felizes para sempre. Isso nem sempre acontece, né? E o feliz também muitas vezes não acontece. Mas o que acontece? É difícil para a mulher. O homem não é mais fácil? Ele já imaginando isso e já ir articulando? Eu acho que o homem e qualquer outra pessoa que está querendo findar uma relação, ela vai dando sinais dessa questão. Não, mas findar sim, mas pensa assim, no começo ou no início isso não vai acontecer, né? Mas o que é a questão? Vamos lá. A mulher, ela não é uma adjutora que ele faz, que ele fez e eu tô aqui só do lado. Não, ela tem que estar igual condição que o homem. Essa é a grande questão. Se a mulher se coloca menos, agora não, nós somos iguais. Primeiro, qual que são as contas bancárias? Eu também preciso saber. Porque nós estamos falando de um divórcio, mas numa falta dessa outra pessoa, do seu companheiro ou sua companheira. Como é que você vai dar continuidade a todo o negócio? Você não vai conseguir. Você precisa estar ao lado dele como iguais. Não menos e não mais, mas como iguais. E quando vocês são iguais, vocês compartilham todo esse material. Isso é casamento. Isso é relacionamento. Não é verdade? Verdade. Olha, o que eu mais vejo das minhas pacientes é exatamente o contrário de tudo isso que você está falando. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo ainda as nossas ancestrais. Onde o homem que tinha todo o poder, ele organizava. Eu vou falar para você que no meu último casamento, eu tinha exatamente o contrário do que você está falando. Eu não sabia quanto ele ganhava, eu não sabia quanto tinha na conta, eu não sabia nada, absolutamente nada. Isso foi me incomodando. Por quê? Porque eu fui trabalhando com constelação e eu fui percebendo que não estava certo, que não era uma relação, que eu não tinha um casamento, né? Então é justamente isso que as mulheres precisam entender. Ah, não, Eva, mas eu tô cansada, né? Eu ouço muito isso. Tô cansada de eu pagar, de eu fazer, Não, eu vou deixar que ele faça tudo a partir de agora. Presta atenção. Porque é 2 pesos e 2 medidas. Sim. Né? Quando você faz tudo é ruim, mas quando você não faz nada também é. Concorda? Plenamente. Eu acho que o casamento é um equilíbrio. Né? O equilíbrio, como eu falei, são propósitos comuns para o bem da família, né? Aí vem os filhos, etc e tal. O que é a grande questão? Eu acho que a mulher, ela tem muito essa questão de que a minha mãe já foi assim, comigo é assim, ele que faz, ele que dita, mas
quando o homem toma a decisão de findar o casamento, a primeira coisa que ele se torna é egoísta. Uma coisa que acontece muito. No final de uma relação, o homem vai para academia. A mulher vai buscar uma babá para os filhos dela. Porque ela precisa trabalhar, ela precisa se condicionar. Né? Ela encaixa a vida dos filhos. Ela encaixa nos filhos a vida dela. Perfeito. O homem não. Eu saio da relação, eu vou te pagar, em algumas situações, o mínimo que você vai precisar para os alimentos, para os teus filhos, para mantê-los, e eu vou para academia, vou me virar, vou conhecer alguém, outra coisa. Então, essa situação é muito complicada, que a mulher tem que entender. Como eu falei, ninguém quer separar. Mas, se acontecer, eu estou preparada, porque a mulher ela vai abrir mão, muitas vezes, da carreira, da questão social, pela família e pelos filhos. E o homem tem a tendência de ser, em alguns casos, o provedor, que vai garantir, só que quando ele saiu da relação, acabou. E às vezes os filhos viram moeda de troca. Né? E aí o que a mulher faz? Se acoa para poder não perder os filhos, porque eu vou fazer isso, ele falou aquilo. O que mata uma mulher? Eu vou tirar os filhos de você. Você não tem condição de pagar. Se você quiser, ou a coação, se você quiser continuar a família, vai ter que ser desse jeito. E como é que você faz? Fala pra mim. Aí, como é que você trabalha uma pessoa dessa? E quando ela chega lá no escritório, chateada, entristecida, sem nenhuma condição, você tem que entender o que ela tem e o que o direito pode fazer. Só que eu dependo de um material que ela me traz. As provas que ela tem. Eu posso até alegar, mas só que ao longo do processo, eu posso conseguir provar. Só que o tempo já passou. Então, se eu tenho esse material antes, nos ajuda muito. Gente, eu acredito muito o seguinte, que para que nós, mulheres principalmente, para que a gente consiga realmente olhar para tudo isso de uma forma mais racional, material, nós precisamos entender as nossas emoções e não atropelá-las, né? Porque a gente atropela. Não, ele me traiu, esse louco, eu vou fazer isso. Eu sei, eu já passei por isso, podem acreditar. Então, quando você para, quando você entende a tua emoção, quando você percebe, né? Não, para aí, deixa eu trabalho, eu faço muito isso, né? Quando as mulheres estão se separando. E eu tenho uma paciente minha que eu atendi semana passada, que ela estava bem nesse caos, né? Não gosta mais, não quer mais, até ela está com você agora. Você sabe quem é. Mas estava, assim, enlouquecida. Nesse momento, a terapeuta não pode dar nenhuma dica, não, separe, não faça isso. A única coisa que eu falei foi o seguinte: procure os seus direitos. Para você se garantir, para você entender, separada ou não separada, você tem direito. Né? Então, eu acho que isso define o que a gente falou aqui, né? De perceber, de entender. Pare o mental, o emocional, busca o mental e entenda também. Tá, mas até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Só vai saber se buscar um advogado. Por quê? Porque o nosso emocional está totalmente ligado com o nosso sistema familiar, com o que a minha mamãe passou, né? A minha mãe, por exemplo, meu pai foi embora, dali quase 10 anos é que ele voltou coagido pela polícia, porque ele não pagava pensão. Mas aquela época, gente, eu tinha 14, é tempo, bastante. Não vou falar, mas é bastante tempo. Naquela época, Jacir, não tinha prisão. O cara não era preso. Mas ele teve que vir assinar o divórcio, porque ele não estava assinando, e aí ela entrou com o processo para ele assinar. Ele dava, assim, uma miséria para os filhos, e ela entregava para nós esse dinheiro, mas aí que ele começou a pagar essa pensão. Era um absurdo o que acontecia. Então, qual que é o meu registro de que, ok, qualquer coisa tá bom? Se eu não tivesse terapia, se eu não estudasse, se eu não entendesse um pouquinho mais sobre tudo isso, né? A minha primeira separação, eu ia deixar. E eu até que deixei meio que de qualquer jeito para não discutir mais, para não ter mais briga. Mas é lógico, ele pagou certinho, as coisas aconteceram, fluíram. Mas olha quantas mulheres passam por isso. Qual é, Jacir, o principal, assim, o que mais elas te trazem? Doutor, ele me traiu. Ou, doutor,
ele tá me ferrando financeiramente. Eu quero me separar. O que elas te trazem? O que mais elas te trazem? Funciona As assim, mulheres. uma coisa que eu noto das mulheres, a mulher, ela tenta ao máximo ou ao limite buscar a questão do casamento, manter essa relação. Tudo que ela puder. Às vezes ela sabe que ela está sendo traída, que ela está sofrendo algum tipo de violência física, psicológica, ou violência doméstica, e ela tenta manter essa relação. Quando que a mulher toma uma atitude? Quando essa relação passa do limite para o limite físico, ou quando atinge os filhos. Quando chega nos filhos. Ela fala, não, esse é o meu ponto que eu não posso mais. Não aguento mais isso. Então, a mulher vem primeiro. Conversa. Guarda, pensão e alimentos. E terceiro, patrimônio. Uma coisa bem interessante que eu quero tratar aqui, Eva, com você. Você lembra bem disso, uma pessoa muito próxima. A gente estava conversando sobre pensão alimentícia e tal, com uma pessoa. Ele falou assim, mas coitado, ele não pode pagar, né? O que acontece? Quando você pensa nele ou pensa nela, porque por que a gente está falando muito você, mulher? Porque hoje, a esmagadora das ocasiões, os filhos ficam com a mulher. Então ela tem que administrar a pensão que o marido paga, ou o ex-companheiro paga. Só que acontece, o cara paga menos, não paga o valor que deve, ou não tá nem aí. E quando você vai discutir a pensão, ela fala assim, essa frase, coitado, mas acho que ele não pode pagar. Escuta você que tá, presta atenção. Toda vez que você fala, você pensa nele, ele não pode pagar, que ele não tem condição, que ele não tem dinheiro, você não pensa nos seus filhos. Porque são os seus filhos que precisam de alimento, lazer, vestuário. E quando eles pedem alguma coisa, é você que sofre. É você que chora no teu quarto e tem que se transformar em uma super mulher para dar conta, porque teu ex-marido, o bonito, tá na academia, tá passeando, tá saindo com alguém e você tem que ralar. Então, adoro esse Jacir, eu adoro. Então, isso é verdade, né? Isso é verdade. Porque quando eu advogo muito mais para mulheres do que para homens, eu tenho por princípio não advogar para homens que cometem violência de forma alguma. Isso é uma questão pessoal para mim. E quando eu vou advogar os homens, que eles eu quero me divorciar e tenho filhos, eu falo, tá, quanto vai pagar de pensão? Na conversa. Eu vou pagar o mínimo, e tal. O mínimo. Eu falei, a pergunta que eu faço para você é assim, quando vocês viviam juntos com o marido e mulher, os seus filhos não viviam com isso? Não, foi então. Se eles não viviam lá, tu acha que vai viver agora? Você vai pagar o mínimo? A tua esposa foi dona de casa a vida toda. Né? Ou ganhou menos porque você estudou, que você fez um network, que você tem uma rede de contatos que te propiciou a ganhar mais. E ela foi ser dona de casa, estudou menos porque vocês fizeram filhos e ela se propôs, nesse arranjo familiar, a cuidar dos seus filhos. Agora você sai da relação, quer pagar 500 mil reais, eles custam 4 mil, e quem que vai pagar essa conta? Mas eu busquei outra família. Você usou uma coisa chamada livre-arbítrio. Largar da tua família, conhecer outra família, sabendo os custos que você já tinha. Então, quando você para homem, você que é homem, pense que eu preciso manter meus filhos no mínimo, no mesmo padrão que eles tinham quando nós éramos casados. E eles aceitam? Alguns sim. Alguns têm consciência da questão. Né? Olha, eu me casei, eu quero... Ele faz oferta de alimentos. Olha, eu quero resolver a minha vida. Eu quero resolver de uma boa. Agora, uma grande parte não. Primeira coisa, por isso que eu falei de guardar documento, primeira coisa não uso mais a minha conta, estou usando uma conta de uma irmã, da minha mãe, o carro já vendi, aquele documento eu tiro de lá e coloco em outro lugar, porque o homem ou a pessoa que está querendo separar, ele já vai se preparando para a separação. Já vai se guardando documento, escondendo de lá, colocando em outro lugar, enquanto a mulher, infelizmente, por questão emocional, mas a gente vai conseguir, e vamos melhorar, ele vai mudar. E quando acontece, de repente, teve uma surpresa que ele já saiu de casa. E até, olha só, você colocou como a parte material, né, os bens, como o último que a mulher pensa. O último. Para você ver o quanto nós ainda vivemos, né, nessa fase das nossas ancestrais, do nosso sistema familiar, de mulheres que, fica com tudo. Eu já vi mulher fazendo isso. Fica com tudo e, eu só quero meus filhos, eu quero ir embora com os meus filhos. E isso acontecia muito, gente, antes.
E acontece ainda, Jacir. Isso me apavora um pouco. Mas me apavora, sabe por quê? Porque assim, primeiro, porque isso prejudica imensamente os filhos dela. Os filhos dos dois, né, no caso. Mas mais ainda, porque quando eu renego tudo que eu tenho ou que eu construí com esse homem, eu trago uma crença tão forte de que eu não mereço aquilo, que eu estava com ele, que eu merecia passar por tudo aquilo que eu. E muitas falam pra gente, não falam? Eu merecia passar por isso, porque minha mãe passou. Então não ia ser diferente. Gente, como assim? Ninguém merece nada ruim. Todo mundo merece. Para começar, o início dessa relação já é uma relação conturbada, por quê? Porque você acredita que você merece uma relação conturbada. Porque você acredita que você não merece uma coisa boa, alguém que seja bom para você. Então já inicia aí, porque você já traz de um sistema familiar uma crença de mulheres com homens abusivos, tóxicos, né? Que abusam tanto psicologicamente, que eu acho que é pior, sabia? Porque hematoma aparece. O Porque psicológico não você destrói aparece. a alma. Total. As mulheres ficam acuadas. Eu já vi, já trabalhei e já atendi mulheres acuadas. São gatinhos ali, ó, com medo, né? A qualquer momento alguém pode fazer alguma coisa. Gente, isso é absurdo. Eu quero deixar já aqui, Jacir, se você está passando por isso, me procura. Por favor, procura o Jacir também. Eu tenho certeza que tanto ele quanto eu podemos ajudar você, tá? Se você se vê numa situação assim e você está pensando aí, não, mas ele me ama? Ele não ama, tá? Só para te avisar. Ele pode amar um amor doentio, que vai te adoecer também, ou se não já não está te adoecendo, né, Jacir? Porque é complicado, gente. É muito forte isso, né? Então, justamente por causa de tudo isso, e é engraçado, né, Jacir? É engraçado falar para um homem, né, para um advogado masculino sobre o masculino. Mas eu falo porque é meu amigo e vocês viram que ele é diferente, né? Que ele olha para nós de uma forma diferente, que é uma raridade. Por isso que ele está aqui comigo. Jacir, é muito interessante olhar como o homem ele controla a mulher até quando ele consegue controlar para que ele consiga mudar toda a situação, toda a história a benefício dele dessa parte material. É verdade. E sabe uma coisa Nossa! interessante, assim, ó, você perguntou como é que são as mulheres quando me procuram. Uhum. Uma coisa também que eu procuro fazer, e é papel do advogado, é você modular a expectativa dela. O que acontece? A mulher espera que numa audiência ou no decorrer do processo, o homem ele fale que se arrependeu, que tal coisa aconteceu, e o homem não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Ele vai dizer assim: aceito, divido e pago. Ponto. É isso que ele vai fazer. Ela é louca. Ela é louca, isso nunca aconteceu. E uma coisa interessante que eu acho que... Por que é importante você saber o seu direito? Porque quando eu me falar assim, você não pode, você não tem, você não vai fazer, você não tem direito, você fala assim, não, opa, não. O meu direito é esse, 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 e você tem obrigação disso, disso e disso. Por quê? Você vai confrontar esse homem, ele vai dizer, opa, peraí, mas como assim? Vou dar um exemplo prático para você que recebe pensão alimentícia para os seus filhos. Vamos dar um exemplo que o juiz, ou por um acordo ou por uma sentença, que seja ou em porcentagem, ou em desconto em folha de pagamento, alguma coisa assim. E o que acontece? Esse homem, às vezes, recebe, tem autônomo, deposita para você o valor, ele não reajusta o valor como foi combinado ou deixa de pagar. Vou dar um exemplo que ele pagou parcialmente, né, o valor. E a lei fala o seguinte, de 1 a 3 meses, você pode executar o valor dos alimentos pelo rito da prisão, de 1 a 3 meses. Do terceiro mês para trás, você não pode pedir a prisão, mas pode pedir a expropriação dos bens. E vamos dizer que o valor seja baixo. Olha, de 1 a 3 meses ele ficou devendo R$100 por mês e dá R$300 só a diferença. Não compensa. O que eu escuto? Ah, mas não compensa entrar com uma ação porque é tão pouco. Na verdade, são duas situações que você tem que aprender. Primeiro, ele tirou dos teus filhos e você teve que complementar.
Segunda questão, que eu acho que é a mais importante, é a questão pedagógica. Que ele tem que aprender que se ele deixar de pagar, ele vai ter uma sanção do Estado, não por você ficar lá falando para ele, mas que ele, quando ele vai se incomodar, ele pode ir preso, ele vai gastar com advogado, mas é pedagógico. Ele vai assim, não, eu não vou pagar para ela esse mês. Não, só que ela vai me botar na justiça, eu vou me incomodar tanto com essa mulher que eu vou pagar. E quando você faz isso com ele, você coloca um ponto, ó, a partir de hoje eu não aceito menos do que é o meu direito. Eu não aceito menos para os meus filhos. Você tem obrigação comigo, você tem obrigação com eles, o que nós construímos, esses filhos são nossos. Não é só meu, e não é só minha responsabilidade. Então é pedagógico. A partir de hoje você não vai mais fazer isso. Eu não aceito ser dominada, ser excluída, ser um objeto com mulher, e os meus filhos, nossos filhos, não são menos. Então, é também a questão financeira, mas é pedagógica, e que, infelizmente, muitas mulheres não entendem esse lado. Ah, mas vou gastar. Não, você tem que mostrar para ele que tudo tem um limite, e você tem direito a buscar o valor para os seus filhos. Então, eu quero até abrir assim um parênteses bem legal, Jacir, porque o que acontece? Muitas mulheres deixam de buscar os seus direitos e vão buscar o seu orgulho, ou o seu ego, ou discutir com o pai do filho que não quer deixar o filho ir, que final de semana ele não vai porque ela não quer, porque é ela que manda, porque é ela que é dona. Gente, busca o teu direito. Esquece essa parte emocional nesse momento. Tem ou não tem? Um monte. Ficam brigando por causa de coisinha boba e não buscam o que é bom, o que é importante tanto para você quanto para os teus filhos. Eu acho que é muito importante entender isso, né? Tem que ser inteligente. Mulherada, pelo amor de Deus, inteligente, né? Eu busco o que é direito. Eu lembro muito bem, na audiência que eu fiz com o pai dos meus filhos, isso há muito tempo atrás, também não faz questão de falar data. Não precisa falar o tempo. Chega, né? Chega de falar data. Mas assim, eu lembro muito bem que eu disse, eu quero só o meu direito. E isso que na época, imagina, há 30 anos atrás, era mínimo. O direito das mulheres eram mínimos. Sabe o que é isso? Mínimos. Era feio até de falar. Porque se ele provasse que eu tivesse traído ele me tirava tudo. Ele não me pagava nem pensão, acho que na época. Sim. Não é? Sim. Era absurdo uma coisa dessa. E imagina, né? Para os homens era fácil provar isso. Eles pagavam para homens dizerem que tinham dormido com as mulheres. Isso acontecia, Jacir. É absurdo imaginar, mas acontecia. Então, veja o quanto nós temos ainda impregnado em nós um registro de que nós não merecemos. Porque os homens falavam antigamente, você não merece nada. Tudo que eu fiz, eu construí. Você ficou em casa o dia inteiro dormindo com as crianças. E não eram as crianças 1, 2, 3. Eram 7, 10, 12. Né? Que coisa louca isso. E hoje acontece a mesma coisa, das mulheres trazerem para ela a responsabilidade que é de ambos. Você falou de final de semana, de visita. Ah, eu não quero que vá com o pai, não quero que... Primeiro, vocês fizeram juntos esse filho. Perfeito. A responsabilidade é tua e dele. Ah, eu não quero que ele conviva. Ah, mas por quê? Qual o problema? É um direito do pai conviver, é um direito do pai estar com a criança, e outra, é um direito seu ter a sua vida, buscar um outro relacionamento, passear, sair à noite, fazer o que você quiser. Muito comum mulheres ligarem e falar assim, puxa, mas tem algum problema se eu vou deixar meu filho com a minha mãe, com uma babá, eu quero sair com as minhas amigas à noite? Eu falei, o problema é você beber demais. Fora isso, nenhum. E a pergunta é, seu filho tá com alguém maior e responsável? Tá alimentado? Tá na escola? Tá em lugar seguro? Tá. Então, boa festa. Fora isso, não tem problema. Que coisa, né? Que loucura que é isso. Você sabe que eu tenho uma paciente minha que ela começou comigo quando ela estava grávida do bebê dela. Ela estava casada ainda. E aí foi todo um processo da gravidez e ela separou já umas 3 vezes. Agora está separada de novo. Mas nesse processo de separação, na segunda vez,
Ela separou e 2 semanas depois, o marido estava com outra, namorando outra. E ela proibiu o menininho de visitar o marido. Proibiu. Aí ela abriu, ela é lá do interior, assim, bem de longe, assim, do Nordeste. Aí ela abria a câmera, e daí, como é que você tá e tal? Ela, então, tomei uma decisão. Meu filho nunca mais vai com o pai. Eu falei, você não entende nada mais do que a gente conversou até agora, né? Porque faz 2 anos que a gente faz terapia, justamente para você entender o teu pai. E agora você não quer entender o pai do teu filho? É a mesma coisa. Não. Falei, claro, sim, é a mesma coisa. Jacir, é louco, mas ela não teve consciência de que ela estava fazendo exatamente o que a mãe dela fez com ela. A mãe dela proibiu a visita do pai, isso há anos atrás, entendeu? E fez exatamente isso, porque o pai arrumou uma outra mulher. E como eu sabia de toda a história, eu falei, olha, você está repetindo. Ela, não. Eu falei, presta atenção. Vocês repetem muita coisa. Nós, mulheres, homens também, né? Mas as mulheres repetem muita coisa das mães. O que a mãe fez, a tortura, porque para mim é tortura, né? Não vai, porque eu não quero que ele conviva com os avós. E ele mora lá com os avós. Eu falei, não, você não quer que ele conviva com a namorada do teu ex. Mas vai conviver. Ela entrou nesse sistema e vai ter que conviver. Você veja como é uma crença enraizada, né? De que eu dou conta dessa criança, eu dou conta de tudo, porque eu sou mulher, porque já que eu me separei, já que ele me largou, vou provar para ele que eu dou. Para, né? Tentem entrar num consenso para darem. Bom, resumindo, gente, ela acatou, né? Tudo que a gente conversou. Ela disse: não, eu não quero que meu filho sinta o que eu senti anos pelo meu pai, que ela já tá super curada com isso. Então eu vou cedendo, Eva, aos poucos, mas para mim vai ser difícil. Eu falei, esquece um pouco a tua emoção, vem fazer terapia pra gente trabalhar isso, mas não prejudica o teu filho por causa disso. Porque é um absurdo isso. Eu acho que não tem que fazer isso. E aí entra naquilo que eu falei, busque o teu direito, mas não o teu ego. Perfeito. Né? Sim, não tenta fazer isso, porque você vai prejudicar. Sabe, Jacir, a gente sempre conversa sobre isso. E é uma coisa que eu vejo muito, né? No momento de uma separação, os filhos não existem. Não. Existe a casa que a gente fez, existe o carro que é nosso, existe o que você me deixou, existe a pensão, existe você me traindo, existe que você tá me enxotando de casa, existe que você acha que você tá me traindo, por isso que você não me quer mais. Porque o homem fala isso da mulher, porque ele faz, né? A maior parte. A maior parte, homens não me batam. A maior parte faz o quê? Quando eu tenho uma outra que tá difícil o meu casamento, eu vou embora. Simplesmente vou embora. O homem, é muito difícil o homem, eu acho, me corrija se eu tô errada, sair de uma relação se não tem uma outra. É muito difícil, muito mais difícil. Aí nós vamos entrar num caso, numa questão que eu não tenho um domínio sobre isso, né? Ai, que bom! Mas são vários. Eu escuto muitas histórias do fim de um relacionamento. Né? E são dos engraçados aos trágicos. Né? De perguntar assim, como é que você se enfiou nessa história? Né? Ou como é que você conseguiu sair dessa história? Né? A gente, o advogado de família, escuta a história do desamor, né? Fala, cara, mas como assim que você permitiu que você chegasse a esse ponto? Uhum. Mas tem muitas questões assim também, mas não são todas. De infidelidade e coisa e tal. Uhum. Mas o mais importante que eu penso nessa questão é que você tem que entender que, primeiro, filho não é moeda de troca, filho não é moeda de vingança contra o marido. Né? Porque o que acontece? Se você não permite que o teu filho tenha contato com o seu marido ou com a sua esposa, você primeiro comete uma alienação parental. Né? E essa alienação, esse filho ele precisa desses dois lados, do marido, do pai e da mãe. Ele precisa entender algumas questões, e se você já cresce, esse filho cresce sem entendendo que o teu pai é um problema, porque, só para você entender, quando que o filho não pode estar com o pai? Se o pai apresenta um risco físico e psicológico. Está na presença do pai, ele está correndo um risco de vida, pode sofrer algum atentado, algum abuso sexual ou algum abuso psicológico que vai
interferir muito na vida dele? Ou vai interferir na vida dele? Não. Se não tem, então não tem o que proíba. Você vai ter que adequar a sua vida com o seu marido. Seu ex-marido, desculpe. E detalhe, você tem que lembrar que você também tem a sua vida. Se você traz tudo pra si, a responsabilidade, o vai falar assim, então você que se vira. Já que você quer isso, só que depois não reclama. Aí você não consegue ter uma nova vida, você não consegue ganhar seu dinheiro, os seus filhos começam a apresentar problemas na escola, na convivência, no dia a dia, até mesmo com você, né? Jogar coisa na tua cara que você, mas eu nunca quis fazer isso. Sim, mas ele não pôde ter a oportunidade de conviver com o pai. E ele ama o pai, né? O que levou à separação não foi ele. E ele fica assim, eu estou com meu pai, a minha mãe fica chateada, eu tô com a minha mãe e o meu pai fica chateado. Eu faço o quê? Para que lado que eu vou? Aí ele começa a buscar outras referências fora de dentro de casa, começa a prejudicar uma droga, um roubo, situações que levam, aí você vai ter um outro problema, você não vai conseguir resolver. Nossa, muito forte isso. Até eu quero fazer um podcast falando sobre drogas. Então segura aí, porque a gente vai fazer ainda, hein? Falando sobre essa ausência paterna. Vou trazer alguém pra gente conversar sobre isso. O que essa ausência paterna faz na vida de um adolescente? Gente, é muito grave isso. Se você quiser tirar o pai do teu filho de perto dele, você vai arcar com uma consequência bem grave lá na frente. Eu acho que dá pra gente, né, fazer alguma coisa antes que isso aconteça. Acho que é importante isso. Mas é muito legal. É muito papo, né? Nossa. A gente ficaria aqui, assim, tipo, por umas 4, 5 horas, talvez. Olha, tranquilamente, tem assunto pra discutir, assim, pra... Muita coisa. Muita coisa. Mas tudo que é bom, uma hora vai terminando, mas a gente vai voltar, hein? Quero falar sobre outras coisas com você, porque tem bastante coisa legal, gente. Muita coisa legal. É só o primeiro de muitos. E claro, você pode dar a tua opinião e dizer pra mim, Eva, eu gostaria muito que você falasse sobre tal coisa. Eu vou procurar uma pessoa para que a gente fale sobre isso, tá? Então, fica aí, manda a tua dica, manda o que você quer, porque eu só faço o que vocês me mandam. Vocês sabem disso, né? Sabem. Jacir, meu amor, só gratidão. Gratidão por ser o primeiro a estar aqui, não poderia ser diferente, né? Pela parceria que a gente tem, por tudo que a gente já trabalha junto e pelo ser humano incrível que você é. Não canso de falar e falo assim em público para o mundo todo saber o meu carinho, o meu respeito pelo profissional que você é também. Cada vez que eu mando alguém ou que eu peço para alguém ir até você para tirar uma dúvida, você está sempre pronto. Quem precisar ir, corre. Ele tira todas as dúvidas possíveis de vocês, né? Ele organiza essa coisa assim, de não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não faça isso ou faça aquilo. É ou não é? Verdade. Então, verdade. Seguem ele, procurem ele se precisar, ele vai estar sempre à disposição, eu tenho certeza disso. Gratidão, meu amigo. Eva, eu que agradeço muito, agradeço a você que nos acompanhou aqui no podcast, e é um prazer, né? E a coisa mais importante é você conhecer o teu direito, saber o que você pode e não pode nessa relação, até onde você pode ir e onde que é o direito do outro também, né? Realmente sou muito grato, e a coisa mais importante é você conhecer o seu direito e saber o que fazer com ele numa possibilidade de um divórcio ou após ele, tá bom? Pessoal, me procurem nas minhas mídias sociais, meu site é o Jacir Carvalho Advocacia, também está no Instagram, no Facebook, e todo esse material, a gente vai deixar aqui no site, aqui no podcast da Eva, os meus contatos, se você quiser entrar em contato comigo, e principalmente, tem alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança, ele vai te explicar o que fazer com relação àquela questão. Eva, obrigado. Gratidão eu. Obrigado. Gente, aguarda a próxima, hein? A gente ainda vai voltar com mais coisas aí. Manda pra gente o que vocês querem que a gente converse, né? Qual outro tema que você quer ouvir? Qual que é outro tema? A gente fala, que a gente Com gosta de certeza. conversar. Vamos marcar tempo. Gratidão, amigo. Obrigado, Eva. Tudo de bom. Abraço.